Salve, salve galera, sejam bem-vindos a mais um Me Fundamenta, mais um Momento Umbanda. Meu nome é Paulo Ludogero e aqui eu ajudo você a se conectar com seus guias com total confiança. E o tema de hoje é o poder do nome Sete Encruzilhadas. Seja Exu, seja Caboclo, o poder do nome Sete Encruzilhadas. Já vou pedir para você deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com quantas pessoas você puder. Me ajude aqui deixando o likezinho já vai me ajudar bastante, galera, bastante mesmo. E bora lá, vamos estudar a força do nome Caboclo das Sete Encruzilhadas. A primeira vez que eu ouvi falar desse nome, né, Sete Encruzilhadas, foi na realidade de um Exu Sete Encruzilhadas. Depois, quando eu cresci, acabei ouvindo a história, conhecendo a história do Caboclo das Sete Encruzilhadas de Zélio Fernandino de Moraes, que todo mundo conhece, a história que revelou a forma de estudar a Umbanda. Não estou aqui dizendo se foi fundador ou se não foi, porque eu não quero entrar nesse mérito da questão. Eu estou querendo dizer sobre o nome, a força do nome, Sete Encruzilhadas. A força do nome Sete Encruzilhadas, dentro da minha concepção, dentro da minha doutrina. Então, eu não estou falando nada além do que vocês. Eu não estou falando nada além assim, que eu estou prejudicando alguém, nada disso. Eu estou falando na minha doutrina. Quando nós falamos sete, nós imaginamos sete forças. E aí você pode colocar ali sete raios, pode colocar sete ondas do mar, pode colocar 7 dias para criar o mundo, podemos colocar 7 linhas de Umbanda, podemos colocar 7 cores sagradas, e assim por diante. O número 7 ele é muito cabalístico. Né? Assim também como o número 40, ele aparece diversas vezes na Bíblia, né? 40 dias no deserto, 40 anos do povo para achar a terra prometida e assim por diante. O número 7 ele é muito cabalístico, muito mesmo. E ele tem poder. 7 ervas da Jurema, 7 forças sagradas, 7 elementos, 7 ervas e assim por diante. Então existe uma força muito grande através do número 7. E aí quando uma entidade chega e fala nome 7, ele está na realidade dizendo que ele tem 7 vibrações, 7 forças aonde ele pode atuar. E dentro dessas 7 forças onde ele pode atuar, eu entendo que ele pode atuar dentro de vários campos. Se formos falar dos sentidos, no sentido da fé, no sentido do amor, no sentido do conhecimento, no sentido da evolução, no sentido da ordenação, da razão. Então ele pode atuar nesses sentidos. Se nós formos falar de orixás, podemos colocar ali as 7 linhas de Umbanda. Aí é de acordo com cada federação, com cada doutrina. Alguns colocam IBG, outros não colocam, outros colocam Iemanjá, outros não colocam. Outros colocam vibrações e colocam 14 orixás. Então eu não estou discutindo isso. Eu estou falando o nome 7. Então ele pode atuar em todos os campos aonde existe. Aí agora vem a grande força aonde que eu interpreto ser magnânimo esse sinônimo, né? Exu 7 encruzilhadas, Caboclo 7 encruzilhadas. E quando nós estamos falando de nome, nós estamos falando de nomes simbólicos. Eu não estou dizendo que o Caboclo 7 encruzilhadas é só um, gente. Não, eu acredito que existem muitos outros Caboclos 7 encruzilhadas por ser um nome simbólico. Mas o Caboclo das 7 encruzilhadas de Zélio Fernandino de Moraes ganhou notoriedade. Isso é fato. Né? É fato, isso e é histórico. Não estou querendo dizer que só existe um, pelo amor de Deus, longe disso. No entanto, quando nós falamos de encruzilhadas, olha só. O que é uma encruzilhada? A encruzilhada, existe a encruzilhada macho, existe a encruzilhada fêmea, existe a encruzilhada
em Y, existe a encruzilhada em cruz e em X, que é a macho. A Y em T, que é a fêmea, quando nós chamamos. Normalmente nós damos na encruzilhada macho oferendas para Exu, e na encruzilhada fêmea nós damos oferendas para Pombagira. Apenas resumindo. Mas quando nós falamos em encruzilhadas, nós estamos falando do encontro de duas realidades. A encruzilhada não é uma cruz, não é um X, não é um T, não é um Y. Nós estamos falando do encontro de duas realidades. A realidade espiritual e a realidade material. A realidade da força de Ogum com a força de Obaloaê. Da força de Oxóssi com a força de Ogum. Como assim Ogum e Oxóssi? Se você entrar numa encruzilhada nas matas, você vai ver uma encruzilhada, duas trilhas formando uma encruzilhada. É um caminho, e é um caminho a ser seguido, e tem uma encruzilhada e tem as matas em volta, Ogum e Oxóssi. Então, quando você vê um nome de uma entidade chamada Sete Encruzilhadas, ela pode atuar em diversos campos de atuação, em diversas encruzilhadas, ou seja, em diversos lugares aonde se encontram duas realidades, se encontram duas forças espirituais. Seja a força de Ogum, a força de Oxóssi, seja a força de Ogum, a força de Exu. Então, quando nós falamos caboclo das sete encruzilhadas, ou Exu das sete encruzilhadas, ou qualquer outro nome simbólico, sete encruzilhadas, nós podemos entender que é uma entidade que atua em sete campos diferentes. E ainda quando se fala encruzilhada, em sete pontos de força, aonde se encontram diversos domínios e diversas realidades. Esse nome tem muito poder na espiritualidade. E quando uma entidade fala, não existe caminhos que vão me travar, meu nome é Caboclo das Sete Encruzilhadas, que foi o caso de Zélio Fernandino de Moraes, ali ele disse que ele atuaria em todos os campos da vida e em todas as realidades para que a Umbanda pudesse se fortalecer e estar ali. Eu entendo que esse nome, além de simbólico, ele é muito poderoso. Pai Paulo, eu não trabalho com o Caboclo das Sete Encruzilhadas, eu não trabalho com o Exu das Sete Encruzilhadas. Será que eu posso acender uma vela, fazer uma conexão espiritual com essas forças para poder trazer benefício para a minha vida? É claro que pode. Claro que pode. Porque é uma força, é um nome simbólico, é uma força espiritual. E quando você acender a vela dizendo, consagra essa vela ao Caboclo das Sete Encruzilhadas, consagra essa vela ao Exu das Sete Encruzilhadas e peço que nesse momento meus caminhos sejam abertos, sejam purificados. No entanto, eu queria fazer um alerta. Você já deve trabalhar com um Exu, já deve trabalhar também com um Caboclo. Nunca se esqueça do seu Caboclo e do seu Exu. Em primeiro lugar, você deve acender a vela, oferendar, fazer pedidos ao Caboclo que trabalha contigo, ao Caboclo que trabalha com você, ao Exu que trabalha com você. É a mesma coisa quando existe aquela febre, né? Exu do ouro é o Exu que dá dinheiro. Mas quem dá caminho é o seu Exu. Quem dá força espiritual para você é o seu Exu. Então, se tiver que firmar, firme o seu Exu. Se tiver que firmar, firme o seu Caboclo. Firme o seu Exu. E depois você pede para outros Exus, para outros Caboclos. Eu entendo que o nome Sete Encruzilhadas é sim um grande nome na espiritualidade e tem grande poder de atuação em todos os campos. Você quer se aprofundar nesses assuntos de interpretação de nomes, de conhecimento? Eu tenho um curso chamado Método Bem Fundamento. Nesse curso eu me aprofundo em todos os temas, em todos os sentidos. Eu te dou um passo a passo
para você se conectar com as suas entidades e também com outras entidades com total confiança. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com quantas pessoas você puder e entre para a família Método Me Fundamenta. Axé! Não vai esquecer de deixar o like, hein? Axé!